Nós vamos voltar já já a esse tema, mas temos que ir agora aos Estados Unidos, porque a Guarda Costeira do país disse que destroços foram encontrados dentro da área de buscas pelo submersível que desapareceu no Atlântico. Pela estimativa das autoridades americanas, o oxigênio da embarcação teria acabado hoje pela manhã. O submarino iniciou a expedição no domingo, partiu com uma capacidade de 96 horas de oxigênio, mas o tempo de ar depende de diversos fatores, como as condições dos passageiros e os problemas enfrentados com a embarcação. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá contam com ajuda e tecnologia internacional para localizar os passageiros. Ontem, autoridades conseguiram detectar sons de batida embaixo d'água, mas ainda não está claro se esses ruídos eram do submersível. 5 pessoas estão a bordo desse submersível da embarcação, incluindo o CEO da OceanGate, a empresa responsável pela missão para explorar destroços do Titanic. A gente vai aos Estados Unidos, porque diante dessa informação, a gente vai acionar então a nossa repórter nos Estados Unidos, a Mariana Jangiacomo, para trazer mais informações atualizadas de agora, né, Mariana? Boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde a todos. Luciana, a informação mais recente que a gente tem é que uma equipe de especialistas está no local avaliando esses destroços que foram encontrados ali perto do Titanic, avaliando se esses destroços estariam ou não relacionados ao submersível. É uma notícia preocupante, é claro, um sinal que os pesquisadores encontraram que merece atenção, merece investigação. Hoje cedo, um robô capaz de navegar ali no fundo do mar e captar sinais no fundo do mar chegou até lá, chegou até o solo. Então começou a fazer esse monitoramento e encontrou então esse campo de destroços que é considerado agora o sinal mais importante dessa busca, dessa operação de buscas que já acontece há dias e que foi reforçada. São vários navios, aeronaves, sonares, como você comentou, Luciana, um sonar chegou a captar um som que parecia de batidas, mas até agora não foi possível identificar a origem desse som. Nem mesmo a Marinha conseguiu fazer essa identificação para saber se realmente se tratava de batidas dos passageiros desse submersível que estariam ali batendo, tentando emitir algum tipo de sinal, ou se seriam sons produzidos por outros objetos que estão na região, já que essa região é cheia de objetos metálicos, de destroços do Titanic. Então, por isso, essa descoberta agora do campo de destroços é tão importante. E é importante também a gente dizer, Lu, lembrar que esses passageiros que estão na cápsula, pelo menos a maioria deles, a gente está falando de pessoas que estão acostumadas com esse tipo de exploração. A gente tem um mergulhador a bordo, tem um especialista em Titanic a bordo, né? O próprio fundador da empresa, da OceanGate. Então, o que os especialistas estão dizendo aqui é que são pessoas que saberiam exatamente como se comportar numa situação como essa. Então, estariam fazendo todo o possível para minimizar o uso de oxigênio, então para prolongar o tempo de oxigênio. Também poderiam sim estar fazendo essas batidas para emitir algum tipo de sinal que pudesse ser captado pelos sonares. Então, por isso, os especialistas acreditam que ainda há motivo, sim, para ter esperanças, apesar, é claro, da situação ficar mais complicada a cada minuto que passa e cada vez mais desafiadora. Na terça-feira à tarde, a Guarda Costeira americana disse que restavam 40 horas de oxigênio. Ontem, a Guarda Costeira se recusou a responder sobre isso, disse que o oxigênio era apenas um dos fatores que deveriam ser levados em consideração, exatamente pelo fato de as pessoas lá terem essa experiência, as pessoas lá dentro da cápsula terem essa experiência e poderem estar se comportando ali de uma forma a prolongar esse tempo de oxigênio restante. Então, por isso, os especialistas ainda se mantêm confiantes. Agora, a questão é que essa operação, que por enquanto é uma operação de busca e resgate, né, mas se realmente for para a fase de resgate, também deve continuar difícil, deve continuar com desafios, e principalmente porque não vai ser possível apenas encontrar o submersível e tirar as pessoas de lá. É preciso içar essa cápsula até a superfície. Aí, quanto mais fundo ela estiver, mais difícil, é claro, será esse trabalho. Mas as equipes continuam, então agora estão concentradas ali para analisar esses destroços que foram encontrados agora há pouco, tentando entender se estão relacionados ao submersível ou não. E uma equipe médica também está no local para ajudar ali, é claro, nos sobreviventes, para ajudar a cuidar desses sobreviventes caso essas pessoas realmente sejam encontradas. Então, é uma notícia que chega, claro, né,
preocupa, porque a gente está falando de destroços que foram encontrados, mas ao mesmo tempo é um sinal de que talvez essas equipes realmente estejam perto de descobrir onde está esse submersível, onde estão essas pessoas e o que de fato aconteceu, né? O mundo inteiro está ansioso para descobrir isso, está preocupado e quer saber mais, né? Quer entender exatamente o que é que aconteceu e como estão essas pessoas. Luciana, de volta com você. Ana, é intrigante, né? Porque a gente pode entender que as autoridades elas têm protocolos a seguir, né? E é intrigante que você fale, não, tem uma equipe médica aguardando, mas estão avaliando destroços. Teoricamente, o oxigênio teria acabado mais cedo. A gente viu aqui, acompanhou ao vivo, inclusive aqui no Grande Debate, parte acho que hoje é quinta, terça-feira, parte da live, então, da entrevista coletiva, eu diria, né, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, dizendo que primeiro os familiares seriam notificados de que se algo acontecesse. Me parece mais que a gente está falando de milagres nesse momento. Não? Pois é, existe muito um cuidado, Lu, excelente esse seu ponto, porque existe muito um cuidado das autoridades com as famílias, inclusive com essa questão do oxigênio, né? Imagina que chocante você dar essa notícia de que faltam apenas 40 horas de oxigênio, imagina um familiar ouvindo isso, a apreensão que essas pessoas estão, né? Então, a gente percebe o cuidado das autoridades de dar essas notícias difíceis, mas ao mesmo tempo pedir para que as pessoas mantenham a esperança e o cenário real, então, que os especialistas aqui dizem é que sim, não dá para a gente descartar nenhuma possibilidade nesse momento, exatamente por esse perfil das pessoas que estavam a bordo. A gente não está falando de pessoas que nunca fizeram algo parecido, a gente está falando de especialistas, né? de exploradores, de pessoas apaixonadas por isso, até por isso concordaram em pagar $250 mil para fazer parte dessa expedição. Então, isso pode sim mudar a situação e dar um pouco de esperança. Agora, são vários obstáculos, são inúmeros obstáculos e não só na fase de busca, né? A busca já está sendo muito difícil por várias questões. Tem a questão da visibilidade prejudicada. Quando a gente está falando de destroços do Titanic, a gente está falando de 3.800 metros abaixo d'água. É aí que o Titanic está, que os destroços do Titanic estão. Então imagina só, se a cápsula realmente estiver ali do lado, no mesmo nível, então a gente está falando de um resgate sem precedentes na história, porque o mais profundo da história foi a 600 metros debaixo da superfície. Então, se a operação de buscas já tem esses vários obstáculos, agora a operação de resgate terá vários outros, porque aí vai depender das condições dessa cápsula, de onde ela está, qual a profundidade, está enroscada em alguma coisa, não está enroscada, dá para içar, não dá para içar, como fazer esse içamento, e aí isso tudo a gente só está falando de levar a cápsula para a superfície. Depois que começa o trabalho de tirar a porta, né, lembrando que não é possível abrir essa porta por dentro, então alguém tem que fazer isso e resgatar essas pessoas de lá de dentro, pessoas que também não se sabe em que condições elas estarão. As informações que a gente tem é que essas pessoas tinham uma quantidade limitada de água e alimentos nessa cápsula, uma cápsula muito pequena, não dá para você levantar, é realmente um espaço muito pequeno, as pessoas ficam ali sentadas e o que os especialistas dizem é que se eles estiverem seguindo os protocolos ali para tentar prolongar ao máximo o tempo de oxigênio, provavelmente eles estão juntos ali tentando aproveitar o calor humano, porque a gente está falando de fundo do mar, a gente está falando, é claro, de temperaturas congelantes, então provavelmente eles estão juntos e tentando não precisar mais, tentando usar o mínimo possível de oxigênio. Então é isso que os especialistas aqui dizem que essas pessoas podem estar fazendo nesse momento. Mas é claro, isso tudo a gente está falando de suposições, né? Por enquanto não há nem sinal do que poderia ter acontecido com esse submersível, não se sabe nem se ele ainda está inteiro, intacto, debaixo do mar. E é isso que preocupa e deixa, claro, as famílias muito aflitas. Então a gente vê nessa coletiva de imprensa, eu acho interessante até a gente observar isso, os representantes da Guarda Costeira dando as informações, reconhecendo toda a dificuldade, toda a complexidade dessa situação e, ao mesmo tempo, tentando manter a esperança ali, principalmente pensando, é claro, nas famílias dessas pessoas que pagaram $250 mil para fazer parte dessa expedição, uma expedição de 8 dias que terminava então com essa descida
até os destroços do Titanic em um submersível que não tinha sido regulamentado por nenhum tipo de agência, porque também tem isso, né, Lu? Esse submersível não tinha regulamentação e o que a empresa dizia no site, a OceanGate, é que é uma tecnologia muito nova, então não dava para regulamentar ainda. E aí, agora a gente está vendo então essa situação, Lu. Esse caso, até pelo ineditismo, né, a Mariana levantou muitos questionamentos, né, é claro, desde isso daí que você traz agora, sobre as licenças, sobre o que faz, tem os questionamentos filosóficos, o que faz o ser humano mergulhar e até desafiar a natureza tantas vezes, enfim. Eu queria que você me trouxesse, eu vou trazer já um pouquinho de como é essa cápsula, mas queria que você trouxesse só para o nosso telespectador que pode estar desavisado, quem são as pessoas que estão, então, dentro desse submersível e para você que chegou agora, então, aqui na CNN, é isso. A Marinha Americana já informa que encontrou alguns destroços e não confirma que é o do submersível, mas é na mesma área em que estava ali esse mergulho do Titanic. Bom, Lu, a gente está falando então de 5 pessoas que embarcaram nesse submersível, um deles um bilionário britânico apaixonado por esse tipo de exploração, um mergulhador francês também muito experiente, um bilionário paquistanês, um empresário e o filho dele um estudante estuda em uma universidade na Escócia, cursa administração, está no 2º ano de administração na Escócia, então muito jovem. A gente tem um drama familiar então ali também, né? Tem esse pai que levou o filho para essa expedição e o 5º passageiro, o dono da OceanGate Expeditions, que é a empresa responsável pela expedição, o homem que resolveu então criar tudo isso e embarcar rumo ao Titanic, descer nessa cápsula, nesse submersível sem regulamentação, para ir até o Titanic. Aí a gente lembra, né, da reportagem que rodou o mundo, a reportagem da CBS do ano passado aqui dos Estados Unidos, em que um repórter fez essa viagem e ele mostrou ali como é pequeno, como as condições dentro desse submersível são difíceis. Agora, uma outra história, Lu, é que além desses 5 passageiros, a cápsula poderia ter uma outra pessoa lá, que era um amigo dessas pessoas que foi convidado para fazer a viagem, mas acabou desistindo porque ele achou que faltava segurança. Então ele mandou um e-mail cancelando a viagem. Aí ele até deu entrevistas, enfim, ele está contando a história dele, porque muita gente, claro, tem visto isso como um livramento, né? Ou então uma pessoa que realmente foi muito cautelosa, que olhou e falou, não acho que com esse tipo de segurança não dá para ir. Então, que não foi levada pelo entusiasmo ali e acabou não indo. Então, essa história está repercutindo muito aqui também nos Estados Unidos. A história desse passageiro que ia, mas não foi. Desistiu de última hora, acreditou que não era seguro, avaliou bem ali a situação e não foi. Agora, esses outros passageiros que estão lá, a gente percebe, né? Claro, além de todos serem muito ricos, de poderem pagar esses 250 mil dólares, a gente vê esse outro ponto em comum entre todos eles, que é essa curiosidade, né? Esse entusiasmo pelo desconhecido, que é o que leva também muita gente para fora da Terra, né? Que leva para o espaço, é o ser humano explorando novos mundos, explorando tanto o espaço quanto o mundo debaixo d'água. Quando a gente fala debaixo d'água, a gente está falando de um mundo completamente desconhecido, né? A gente mapeou muito pouco do oceano, na verdade, especialmente a tanta profundidade assim como essa em que estão os destroços do Titanic. É difícil se movimentar ali por causa da falta de visibilidade, então por isso que as buscas usam esses robôs capazes de andar mesmo no fundo do mar e ir monitorando os sinais, e esses robôs estão sendo essenciais para essa busca, tanto que descobriram agora esse campo de destroços que está sendo avaliado pelos especialistas para entender se estaria relacionado ou não ao submersível desaparecido. Lu. Muito obrigada, Mari. Já a gente volta com você. Por enquanto, eu vou construindo essa história aqui para os nossos telespectadores que estão desde domingo acompanhando esse drama desses 5 tripulantes que foram, então, à visita aos destroços do Titanic e desapareceram.